Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59. Acerta aí, quinta-feira, 22 de julho. 22 de julho, não, meu filho, 22 de fevereiro. Eu fui arrumar esse julho aonde, meu filho, né? Ok. Houve um equívoco pela minha parte. Eu ouvi sim, tá um bom? equívoco. Um equívoco. É. Houve um equívoco aí. Equívoco. Doutor Aquiles, câmbio, tá ouvindo a 91, câmbio, chama. É o seguinte, hoje a gente recebe aqui o doutor Aquiles, geralmente tá com a gente aqui nas sextas-feiras, mas, né, a gente vai falar de um tema muito importante aqui, um tema muito sério, né, como sempre a gente fala sobre temas sérios aqui, neuropatia e amputação, o terror do pé diabético, tá? Então, se você tem esse problema aí, se você tem diabetes, presta atenção no programa de hoje. A gente não quer, e não é o nosso feitio aqui, tá trazendo terror e tocar o terror para ninguém. Mas a gente precisa falar, até para que você possa se precaver de muitas coisas que podem acontecer com todos nós. Então, assim, preste atenção nesse tema de hoje. O doutor Aquiles vai estar com a gente aqui falando sobre esse tema, né? Neuropatia e amputação. A neuropatia pode determinar diminuição ou perda da sensibilidade nos pés e, com isso, a formação de pequenas lesões na pele, que, ao passar despercebidas, evoluem com infecção e ulceração. Estas, por sua vez, se não tratadas de modo rápido e adequado, podem evoluir com necessidade de amputação. Então, é um problema muito grave, né, e que precisa de atenção. Para isso, o médico angiologista, que é especialista nesses problemas, ele vai falar sobre esse assunto aqui, que é o Dr. Aquiles Lima, que aqui está conosco nessa quinta-feira. Não se confunda, hoje não é sexta-feira não. Geralmente o homem vem para cá na sexta, mas aí a gente fez essa troca aí e ele está aqui para tirar toda a sua... Hoje é sexta-feira! Não? Hoje é quinta, olha. É quinta-feira, né? Então vamos falar sobre isso. Doutor Aquiles, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação recebê-lo mais uma semana aqui. E a gente está aqui para falar de um tema muito importante, um tema gravíssimo e que, assim, as pessoas podem não estar prestando tanta atenção como deveriam, né? Então, a gente pode até perguntar por que os diabéticos são mais vulneráveis, inclusive à amputação dos pés, dos dedos e das pernas, mas isso é uma pergunta mais para frente. Então, vamos falar de neuropatia. O que é esse negócio e por que ela pode evoluir a ponto de precisar amputar? Boa tarde para os que estão nos assistindo e os que estão nos ouvindo. Mais uma vez aqui para a gente discutir, conversar, bater papo, informar nosso povo. A informação é a melhor maneira de fazer com que os nossos pacientes se cuidem dos seus familiares e evitem ter complicações graves e que possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, mais uma vez, trazendo um tema aqui que é frequente no nosso consultório, André, e que a melhor maneira, ultimamente tem saído alguns estudos mais recentes e impressionante como a base está valorizada. Que tipo de base que eu estou falando? A prevenção hoje é tida como um tipo de um tratamento praticamente mais efetivo, uma das coisas mais efetivas que existem para a gente evitar chegar nesse ponto das amputações. Então, se tratando do tema que a gente, né, falando de neuropatia, puxando já para os pacientes mais frequentes da gente, que é a neuropatia diabética, é um dano causado no nervo em virtude da hiperglicemia que o paciente diabético apresenta ao longo da doença dele e que pode levar em graus progressivos a danificar o nervo de forma até irreversível, podendo chegar a ser irreversível, levando ele por conta das complicações do nervo, que deixou de dar a sua função, levar o paciente a desenvolver feridas, infecções, podendo acontecer até de perder o dedo, ou o pé, ou a perna, em virtude dessas complicações. Agora, doutor, lógico que ninguém perde um dedo, uma perna, um pé de uma hora para outra, né? É preciso uma evolução, que haja uma evolução. Então, a minha pergunta se a interferência for feita pelo especialista logo, né?
o paciente consegue se livrar desse problema. Janaína, boa tarde, obrigado pela H2O que você trouxe aí para nós. Né? H2O não é aquele refrigerante, não, é água mesmo, né? Tá certo? Então, Ainda bem. ainda bem, né? Ainda bem, pô. Pô. Então, pode... André, pode sim. Eu preferi uma cerveja, assim. Pô. Da próxima vez você pode trazer. Traga que a gente toma aqui. Vamos embora. Me dê! Então, pode sim, André. Pode, se o médico conseguir diagnosticar, e aí é o segredo da história. Se para diagnosticar você tem que suspeitar, para suspeitar você tem que triar os pacientes que têm maior possibilidade de ter diabetes e a gente lida muito com o costume da região ou da maioria das pessoas que moram naquela região, naquela cidade, naquele estado. A gente tem uma cultura de tratamento, a gente não tem uma cultura de prevenção. A cultura do brasileiro é essa, do tratamento. Se eu tiver isso, eu trato. Mas eu não tenho uma cultura de prevenir. E é hoje, para a neuropatia diabética, o que tem melhor resultado é você prevenir. A gente escuta tanto, né? É melhor prevenir do que remediar. É verdade, isso faz um sentido gigante. Porque quanto mais cedo você diagnostica a neuropatia diabética, André, ainda no começo da neuropatia diabética, dela começar a se instalar no paciente, é possível reverter essa neuropatia e o paciente praticamente voltar a ter uma vida normal, desde que você consiga agir de forma certa, tratar de forma correta e o paciente aderir ao tratamento. Existe como reverter isso logo no início. Algumas coisas pioram esses sintomas, mas no geral, se você conseguir diagnosticar precoce, você consegue praticamente melhorar a vida do paciente nesse sentido, porque você evita da progressão da doença. Então, o diagnóstico precoce é sim, hoje, uma das coisas mais importantes que existe para você tratar esse tipo de problema. E como é que o paciente suspeita ou pode suspeitar disso, doutor? Porque há um problema de subnotificação da doença. Exatamente. Ou até mesmo o paciente não saber que é diabético. Exatamente. Né? E aí é um problema sério, porque às vezes ele descobre por acaso. Como é o acaso? Ele pisa num prego, pisa no espinho, alguma coisa, ele não sente. E aí, justamente, essa perda de sensibilidade já indica alguma coisa. Ou então, ele vai fazer um exame de rotina, um exame de sangue, uma glicemia normal, um exame de medir a sua glicose no sangue, e de repente está lá, os índices bem altos, bem elevados. Mas eu não sabia, e é do dia para a noite? Não, e o pior é que não é do dia para a noite. Então vamos falar um pouquinho sobre essa subnotificação também e a falta de conhecimento do paciente, no sentido de que não é dele não saber da doença. Isso. Ele não saber que tem o diabetes. Exatamente, é justamente o diabetes tipo 1, né, para quem está escutando, para quem está acompanhando aí, o diabetes tipo 1 é aquele paciente que já nasce com um problema de produção de insulina. A insulina é aquela substância que ajuda a gente, depois que a gente faz aquela refeição, que sobe o nível de açúcar no sangue, a insulina ajuda a baixar o nível de açúcar circulante no nosso sangue. Então, o paciente tipo 1, ele já nasce com esse defeito. O paciente tipo 2, ele desenvolve isso ao longo da vida. Dependendo do estilo de vida dele e o tipo de alimentação, ele acaba desenvolvendo isso. Então, do que você tinha falado, André, com relação à subnotificação, o que acontece é que, por que muitas pessoas não investigam isso ou não notificam isso às vezes porque não suspeitam, porque não achou. Em média, 50% dos pacientes que têm diabetes tipo 2 hoje, eles são assintomáticos. Eles associam alguma hipoglicemia ou hiperglicemia, algum sintoma, por alguma coisa que ele fez. Ou alguma comida que ele comeu, ele não está se sentindo bem hoje, mas que na verdade é um pico glicêmico, o paciente faz uma hiperglicemia, não se sente bem, ele associa a outras coisas. E literalmente ele empurra com a barriga e não vai ao médico e não faz exames e não investiga. O que acontece é que ele se torna diabético e não sabe que é diabético. Como ele tem poucos sintomas ou os sintomas que aparecem, o corpo compensa aquela alteração da glicose que deu, da glicemia que deu naquele momento, e acaba o corpo compensando até o momento que o corpo não consegue compensar mais. E muitas vezes o paciente descobre que é diabético, André, quando ele vai ao pronto-socorro, que ele não está se sentindo bem literalmente, por quaisquer outros motivos, e quando ele chega no pronto-socorro,
e vão medir a glicemia a 300, 400. E ele não entende disso, exatamente como você falou. Eu não sei por que eu estou assim, mas eu não sou diabético. Ele não sabia que era diabético. Entendeu? Então, é essa coisa da gente anualmente fazer os exames básicos, os exames de rotina, uma avaliação médica anual, é uma coisa muito importante para você rastrear algo que possa estar acontecendo com você, principalmente com relação ao diabetes, para poder isso não ser subnotificado e para você não progredir na doença. A doença, o diabetes, ele não compromete só os pés, como eu estou falando aqui, ele compromete outras coisas, principalmente a parte circulatória também. Você pode ficar cego por causa do diabetes, você pode ficar com problema renal, você tem que fazer hemodiálise por conta do diabetes se você não cuidar. Você pode ficar amputado, ficar com a perna só se você não diagnosticar e não tratar, chegar nesse ponto, entendeu? Então é muito importante que a gente crie o hábito anualmente de fazer exames de rotina e avaliação médica anual. E aí a gente consegue diagnosticar precocemente e consegue evitar de que o paciente já desenvolva esse tipo de neuropatia. Lembrando, eu vou só lembrar um pouquinho para os homens, a neuropatia é tão importante que isso pode prejudicar o diabetes até a ereção, tá certo? Você pode ficar sem ter condição, exatamente, pode atrapalhar a você ter ereção, você ter relação com a sua esposa, com a sua namorada, entendeu? Então, isso é importante do ponto de vista saúde. Não é apenas só ficar sem a perna, não, é saúde. Que o diabetes pode comprometer. A neuropatia, para você ter uma ideia, pode ser uma neuropatia que evolua tanto que ela atrapalha o seu intestino. Tem diabético hoje que é constipado. Não era, se tornou. Ele não sabe por que é. E às vezes pode ser uma neuropatia por conta disso. Ele diminui o estímulo nervoso para o intestino fica lento. Isso pode acontecer também, entendeu? Então, isso não é só uma questão de perna ou de pé, isso é uma coisa de saúde mesmo. Então, eu achei interessante a gente trazer essa informação para que as pessoas fiquem sabendo que um diagnóstico tardio de diabetes e o paciente não tratar essa neuropatia no começo pode levar a consequências mais graves. Tá. Doutor, por que os diabéticos eles são mais suscetíveis, né? São mais vulneráveis à amputação do que as pessoas que não são diabéticas? Vamos lá. Essa neuropatia, que é esse dano que o diabetes causa, ele inicia nas fibras finas. São fibras bem fininhas que existem. Amielínicas, que não tem a bainha de mielina dele, ele é fininho, bem fininho, que fica lá nas extremidades e lá nas plantas dos pés. Esses são os primeiros a sofrerem com a alteração do diabetes. Então, quando as primeiras alterações que causam a neuropatia já é para dor e temperatura. Dor e temperatura. Existem alguns testes que a gente faz, testes simples até, para poder a gente saber se o paciente tem uma tendência à neuropatia ou não. E normalmente, o ideal é que você faça esse teste primeiro para dor e temperatura. Porque quando tem um teste que a gente faz com um microfilamento, que é um filamento de 10 gramas que a gente coloca, que é um filamento de fio bem fininho, a gente testa o nível de sensibilidade. Mas isso aí, quando o paciente já vem com essa sensibilidade alterada, a neuropatia já está instalada. Só que para dor e temperatura são coisas mais precoces. Então a gente consegue diagnosticar isso mais cedo. Por que o paciente está sujeito mais a lesões? Porque começa a danificar essas fibras fininhas e o paciente começa a desenvolver uma dormência, podemos dizer assim, que a gente chama de parestesia, mas uma dormência nas regiões mais distantes do corpo dele, por exemplo. Pode acontecer nas mãos? Pode, mas é mais comum nos pés e nos dedos dos pés. E o paciente começa a desenvolver uma dormência naquele local, em que ele pode pisar, por exemplo, numa temperatura mais quente e não sentir. Ele pode pisar num prego. Não chega a ser no começo assim, dessa forma, de pisar num prego, mas pode pisar numa temperatura mais quente do que o normal e não sentir, e gerar uma úlcera, um ferimento, porque ele pisou, por exemplo, numa região bastante quente e queimou aquela pele do pé. Normalmente ele tiraria o pé. Um paciente que começa a desenvolver uma dormência, uma parestesia naquele pé ou naquele dedo, vai fazer com que ele tenha, por exemplo, um calo naquele dedo porque ele pisa sempre ali e não sinta dor. Isso vai gerar futuramente, além do calo, depois do calo, uma ferida, e essa ferida pode levar esse paciente a amputar esse dedo por conta de infecção, por conta do diabetes, que vai dificultar a cicatrização e vai piorar o estado de conservação desse dedo, levando a um risco maior de amputação.
Tá. 99639-8389 é o nosso WhatsApp aqui. Você entra também no nosso chat aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Vitor, que está aqui. Ana Paula Salles, que não perde um Saúde em Foco quando o maridão vem. Me ajuda também. Assista também quando não for o maridão. Me ajuda. O Fagner Meraldo Barro, de boa tarde. Lidiane Salles também está aqui. Lidiane Salles, olha aí, hein? Muito obrigado pela audiência de vocês. Assistente social topada. Tô sentindo... pai, tem que trazer esse povo aqui, né? Tô sentindo falta da Laurinha. A Laurinha hoje deve estar em aula nesse momento agora, ou em transporte. Ela postou essa semana que já estava estagiando, já pode vir. Já pode vir? Já, pô. Já vou só trazer a pessoa com quem ela está estagiando aqui e pronto. Pronto, já vou providenciar. Vamos botar a família toda aqui. Não, Ana Paula Salles e Lidiane Salles. Tem que trazer esse povo todinho para vir para cá. Ela está dizendo aqui, saudade de vocês. Pois é, tem que aparecer aqui, né? Eu lembrei, você falou da Ana Salles, eu lembrei que ela está rodando em alguns postos de saúde. E interessante, André, esse rastreio ele já deve começar desde o posto de saúde, na verdade. Entendeu? Ele não tem que chegar no hospital, ele tem que ser rastreado antes. O paciente de neuropatia ele tem que ser rastreado antes, então tem que ser no posto de saúde mesmo. Tem que partir do posto de saúde, que é o médico que fica mais próximo dos pacientes. A partir dali você consegue diagnosticar mais cedo e aí sim fazer uma equipe multidisciplinar para ajudar esse paciente a melhorar. E você falou um negócio interessante que é a questão da perda da sensibilidade nos pés, né? Gente, o negócio é o seguinte, se você, agora numa temperatura dessa que está fazendo aqui, sim, depois de 9h30 da manhã, qualquer piso fica pegando fogo, né? Mas tem gente que tem, como chama, tem couro de jacaré, né? Tem aquele menino meio Peralta. Sim. Eu tenho um amigo que a gente jogava bola ali no bairro do Prado, em Maceió, 3 horas da tarde, o sol a pino, e ele passeando suavemente, desfilando naquele asfalto que a gente pegava ali da Rua dos Timbiras até atrás ali do IML, quando a gente ia jogar bola na Praia do Sobral. E ficava olhando assim, eu com a sandália, a minha havaiana, ou então a samoa. Lembra da samoa? A galera, Lidiane Salles e Paula Salles não vão lembrar não, que elas são de Sacha pra cá. Né? Então, eu sou de Xuxa pra lá. Então eu ia todo calçado. E o Josué, esse cara hoje mora em Brasília, é pastor evangélico, ele tinha um pé desse tamanho, cara, sabe? Um pezão grandão assim, e ele digo, cara, disse, não, eu já tô acostumado. E eu tava acostumado mesmo. O que é que aconteceu? O Josué hoje deve ter um pé da textura de um couro do jacaré mesmo, e o pé do André Pepe, se andava calçado, é fino, mais fino do que o de Dona Valéria. E o que é que acontece? Qualquer coisa, meu amigo, um dia desse o Bolota vai e pega um espinho e leva o espinho pro tapete da sala. E o espinho fica lá. Meu amigo, eu descalço, ó. Quando eu pisei, meu amigo, deu um pulo no negócio, o que é isso aqui? O cara pensa logo. Então, assim, é uma coisa muito simples na realidade, mas que se eu tivesse algum problema, doutor, com esse problema aí, a neuropatia, eu não ia sentir. Eu pisei em algo, se fosse um prego, por exemplo, ele ia me furar, ia sangrar, eu só ia ver quando eu tivesse pensando que alguma coisa podia ter acontecido ou quando eu visse o rastro de sangue no chão. Sim, sim. E a dormência é uma das coisas, André. Por exemplo, já tenho paciente que fala para mim que só consegue dormir com um ventilador nos pés. Podemos dizer assim, o ventilador ligado nos pés. Ele tem queimação. Pode ser uma dormência, mas também pode ser queimação. Literalmente, uma queimação na planta dos pés e ele passar o dia ardendo. Reclamar, doutor, queima minhas pernas, principalmente próximo do tornozelo e nos meus pés. E é justamente nessas fibrazinhas nervosas que são finais, as finas, que ficam bem próximo realmente da planta do pé e nos dedos, que começa a neuropatia, mas na evolução da neuropatia pode existir dor mesmo, dor empontada, como se fosse uma furada, alguém furou aqui. Eu sinto, dou um pulo, doutor, que alguém furou meu pé. E aí eu olho, não tem ninguém, aí eu fico olhando assim, onde foi que eu pisei, porque eu sinto a furada. E queimar também, a ardência, queimando na sola do pé. E muitas vezes esse paciente que é diabético, ele não sabe por que isso está acontecendo, mas que na verdade isso já está instalado, a neuropatia diabética, que é o dano até ao nervo sensitivo. E isso pode até, em graus mais elevados na evolução, diminuir, por exemplo, a capacidade dele de mexer pé, mexer perna, caminhar. Ele cansa mais rápido, cansa mais fácil, diminui a
a efetividade do caminhar dele e a musculatura também, porque a partir do momento que deixa de ser apenas sensitivo e passa a ser motor, que é quando o nervo leva o estímulo para o músculo de um paciente que tem neuropatia diabética, que começa a progredir, pode ser menos efetivo, ou seja, contrair menos do que outro paciente que não tem a neuropatia. Então ele pode caminhar mais, ele pode subir uma escada, subir uma ladeira, mas o outro que tem a neuropatia, ele não consegue fazer isso com a mesma efetividade. Então a qualidade de vida do paciente já reduz. Reduz bastante. E isso, como você falou da subnotificação, é porque 50%, até 50% de pacientes que já iniciaram a neuropatia, eles são assintomáticos inicialmente. Então ela começa a se instalar, o corpo arruma uma maneira de ir compensando aquele tipo de dormência que ele tem, que é o sintoma inicial, e aí ele vai negligenciando, porque é coisa pequena, né, na verdade, ou às vezes ele é assintomático, mas como ele não faz avaliação anual, como ele, o diabético, às vezes some, desaparece, vem aparecer realmente no médico, vem ao médico quando sente mal, sente alguma coisa, se ele não sente, ele não vai. Ou então também de agulha, como alguns âncoras de programa de rádio. É possível. E aí o que é que acontece? A doença evolui, quando ele começa a sentir alguma coisa, realmente a doença já está evoluída. É verdade. E olha, e para você que tem medo de agulha, vai esse mesmo, né? Faça que nem eu, dê o braço e olhe para o outro lado lá, né? Qualquer coisa, né? Você não está ali. Você pensa em outra coisa, pensa que está na praia, faz que nem menino novo. Quando você pensar, já vai lá no Lacel e ganha um certificado de coragem, né? A Ana Salles diz assim: exato. A prevenção e o diagnóstico inicia na unidade básica de saúde. Sempre que avalio os pacientes no exame físico, se diabético, eu faço o exame da avaliação da sensibilidade tátil. Como bem vocês falaram aqui, a unidade básica de saúde, gente, tem em todo lugar do Brasil. Não tem desculpa para você não descobrir isso. E se 50% dos pacientes não são notificados, e porque eles não sabem que são diabéticos, tudo no começo tem uma complexidade menor. Ou seja, tem uma facilidade maior de se resolver do que quando já está em estágio avançado, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, né, Sérgio? E aí a gente volta com o Dr. Aquiles falando sobre esse assunto, tá? Neuropatia diabética, neuropatia e amputação, que é o terror do pé diabético. Você pode participar pelo 99639-8389, ou então participa pelo nosso chat aqui no NN Play, nosso canal no YouTube. Intervalo, a gente volta, já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão.
poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é neuropatia e amputação, terror do pé diabético, com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. E antes, a Laurinha já entrou aqui, tá aqui, pai. Aí já bateu, já não vai levar falta. Boa. Entendeu? Das 2 aulas já só vai só vai levar. Manda meio ponto. Tá certo. Aí, pronto. E tá convocada, viu? Você já tá estagiando, já pode vir. É aquela condução coercitiva, Boa, você boa. vê, né? Ou vem, né? Ou vem. Tá não, bom. O carro preto chega na porta pra buscar com aqueles caras. Meu Deus. Tá bom. Olha a ambulância aí. Doutor Aquiles, a gente sabe que a diabetes no Brasil é um país recordista e campeão, e a pior de tudo são as projeções, né? O brasileiro consome muito açúcar. Na realidade, o açúcar não é o vilão, tá? Como a doutora Renata Queiroz já falou aqui, e tantos outros especialistas. É a questão do nosso hábito, da nossa quantidade, o nosso consumo tanto de sal quanto de açúcar. Nós temos uma população muito grande de pessoas hipertensas e uma grande quantidade de pessoas também diabéticas, pelo excesso que tem. A gente é para comer uma quantidade X de sal e a gente come o triplo, né? Exatamente. E eu fico besta quando a gente vê que a gente chega num lugar. Minha esposa, ela geralmente, ela vai, eu vou apanhar, mas geralmente diga assim: você não colocou sal no feijão, você não colocou sal no arroz. Ela coloca muito pouco mesmo, né? Sim. E eu gosto da comida um pouquinho mais salgada. Na realidade, não é mais salgada, é salgada. É que ela esquece, aí o negócio fica, né? Mas tem pessoas que chegam, por exemplo, num restaurante onde a comida já vem salgada, geralmente, e tem um saleiro lá na mesa. E o cara tá lá, então, né? Isso, a gente pensa que não vai elevar, né, o nosso teor de sal, de sódio no organismo, ou de açúcar. Tem gente que toma açúcar com café, não é café com açúcar não, né? Inclusive um amigo meu, coronel reformado da PM, especialista em café, né? Realmente ele estudou café, e ele diz assim que café não se toma com açúcar. Não se toma café com açúcar. Na Arábia, por exemplo, André, é um costume que lá não se toma café com açúcar. O café é puro. E ele não toma café com açúcar aqui. E aí, a gente tava ali naquele quiosque do Coringa aqui no shopping. E aí eu digo, agora eu vou descobrir porque é que vem uma aguinha com gás antes da gente receber o café, né? Sim. Eu digo, vem cá, isso aqui é igual aquele... Olha aí, o feijão aí, delícia, né? Tem uns pedacinhos ali de como é o nome? De charque, né? No feijão, delícia, né? O Marco Aurélio faz sacanagem com a gente uma hora dessa. E aí eu digo, agora eu vou descobrir para que é que vem esse trem. Um copinho de cachaça, né? Só que não é cachaça, vem uma água com gás ali. Isso. Aí eu digo, agora eu vou descobrir, porque eu me sentia o Leonardo DiCaprio no jantar do Titanic, né? Com aquele monte de colher assim do lado, colher na esquerda. Eu digo, toma primeiro o café, toma primeiro a água. Ele disse, não, cara, é o seguinte, você, quando for tomar o café, você toma primeiro a água com gás, para você se livrar de qualquer paladar que você tenha, porque aqui a água com gás, ela vai liberar suas papilas gustativas. Olha. Aí hoje você tá falando difícil. Eu poliglota, rapaz. Eu falo francês, crioulo e doce, fluentemente. E aí eu aprendi, eu digo, olha, rapaz, então agora quando eu chego no lugar, eu já chego com aquela moral do dono do canto, né? Sim. Chego lá, me dê um café, por gentileza. Aí a pessoa traz o café, eu pego aquela coisinha aquele negocinho, aquele copinho que é pra ser da pitu, né? E vem com água com gás, tomo água com gás, faço aquela pose. Sim. Mas eu coloco açúcar, sabe? Se ninguém vê, tá ali tudo. Mas assim, tem gente que realmente, falando sério mesmo, o excesso de refrigerante, o excesso de café,
aliás, o excesso de açúcar no café, no suco, né? Doutor, a gente vai acumulando como se fosse uma poupança do mal. Sim, essas alterações... Hoje, André, os estudos bem recentes mesmo com relação às novidades mesmo de tratamento para esse tipo de problema, que é a neuropatia, ele bate firme em cima da prevenção com relação à parte do controle restrito mesmo, controle do diabetes bem controlado, porque como a gente sabe, o que causa essa lesão no nervo é o excesso de açúcar frequente que o paciente apresenta. Então o diabético tem que manter essa glicemia, tanto, por exemplo, até os diabéticos que fazem atividade física devem manter o controle dela antes e depois, para que consigam fazer um controle ideal até para fazer as atividades físicas. Então os estudos mais recentes falam que precisa controlar bem o diabetes, manter uma atividade física, controle do peso. Impressionante como o controle do peso parece que é uma cantiga de grilo, como fala minha avó. A gente tem que bate tanto com relação à atividade física, mas esse estudo mostrou que a atividade física e o controle do diabetes e do peso do paciente, ou seja, a perda de peso para o peso ideal para ele, faz com que o resultado do tratamento e o não avanço da neuropatia diabética aconteça de forma natural, se o paciente fizer isso. É por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, para que ele já tome as atitudes que vão diminuir a chance de progressão da neuropatia. Então, esse tipo de controle com relação à alimentação, principalmente não só açúcar, que às vezes o pessoal acha sempre assim, né? O diabético não pode comer açúcar. Não, o diabético não tem que controlar a quantidade de açúcar que ele vai usar, não apenas o açúcar, mas a massa também, por exemplo, pão, bolacha, farinha. Esse tipo de alimento, refrigerante, para que esse tipo de alimento não cause um pico de glicemia gigante no diabético, que não permita com que ele controle de forma adequada essa doença. Então, como eu expliquei antes, a neuropatia pode começar de uma neuropatia simples até uma neuropatia bem mais complicada, gerando danos ao paciente que nem sempre conseguem ser revertidos. A Laurinha está dizendo assim, que bom que estão acompanhando os meus posts, viu? Logo, logo eu estou formada. Olha. É outro patamar. É outro patamar. Muito bem, Laurinha. Combinada já. Está convidada para vir. Doutor, avaliar os pés dos pacientes diabéticos anualmente quanto a história de úlcera, ou seja, história de ferida ou amputação prévia, sintomas de doença arterial periférica, dificuldades físicas ou visuais no cuidado dos pés, deformidade dos pés, que é pé em martelo ou dedos em garra, proeminências ósseas e adequação dos calçados. Evidência visual de neuropatia, que é a pele seca, sem calosidade, né? Veias dilatadas ou isquemia incipiente, a falta de irrigação ali do sangue. E deformidades ou danos das unhas. Discutir a importância dos cuidados dos pés como parte do programa educativo para úlcera e amputação. Negociar um plano de cuidado baseado nos achados clínicos e da avaliação de risco. Oferecer um plano para cuidado dos pés de acordo com as necessidades individuais e o risco de ulceração, amputação. Exatamente. E avaliar o risco do paciente de acordo com os achados clínicos e planejar intervenções baseadas nas categorias de risco, que aí são classificação do risco do pé diabético, atributo da APS, educação do próprio paciente em relação ao que ele tem no pé, porque até então, se ele não sabia que tinha, a partir daquele momento surgiu uma feridinha no pé dele e essa feridinha foi aumentando. E ele não, isso é uma feridinha. Isso. Que a gente, principalmente o homem. Principalmente o homem. E é interessante, como eu falei, dos 50% que são assintomáticos, que eles já estão desenvolvendo a neuropatia, eles desenvolverão a progressão dessa doença, caso não seja diagnosticada, por coisas simples, André. Por exemplo, essa parestesia, ou essa dormência, ela progride depois para queimação, ou pode progredir para queimação, e é uma coisa que vai alterar o dia a dia do paciente de forma contundente. Por exemplo, ele não vai conseguir passar o dia em pé. Tem pessoas que trabalham em pé o dia inteiro, por exemplo. O vendedor pode passar o dia inteiro, de repente ele não consegue ficar parado num canto muito tempo, porque fica queimando o pé dele, literalmente, se ele for diabético, claro, e se não for diagnosticado por conta disso. Aí, por exemplo, um exemplo simples, quem é diabético e faz atividade física, digamos que faça ou quer fazer,
quando ele pode simplesmente chegar lá, eu quero comprar um tênis normal, vou comprar um tênis. Não. Tem horário para comprar tênis do diabético? Tem horário. Você vai comprar um tênis, o paciente deve comprar o tênis dele à noite ou no final da tarde. Por quê? Porque é quando o pezinho, geralmente, ou o tornozelo ou o pé está mais inchado. Então, por que eu vou comprar um tênis quando o meu pé estiver um pouco mais inchado? Porque aí eu acabo comprando um número acima do que eu compro, do que é o meu pé. E por que tem que ser assim? Porque a maioria das vezes eu compro um tênis que é exatamente o meu número, só que aí quando eu vou praticar atividade física, eu preciso que o meu pé esteja o mais cômodo possível e não fique batendo, roçando ou apertando em algum lugar dentro do tênis, porque isso pode gerar uma queimação, pode gerar uma calosidade, pode gerar uma úlcera no pé. Então o ideal é que o diabético que vai fazer a atividade física dele, compre o tênis dele no final do dia, use meia de algodão para poder praticar, de preferência sem nenhum desenho ou costura, seja uma meia básica realmente de algodão, para que não fique nenhum tipo de possibilidade de lesão ou de machucado na pele. E aí então ele pode fazer a atividade física dele de forma adequada. Entendeu? Porque senão a chance que o paciente tem de desenvolver uma ferida, uma lesão no pé, aumenta. Quando eu uso sapato apertado ou calçado apertado para fazer alguma atividade física ou atividade diária de trabalho. A dormência é uma das coisas. A gente pode falar da queimação também, da perda de força também. Isso é uma coisa que pode levar o paciente até iniciar um quadro depressivo, porque ele começa a não ter condição de fazer aquilo que ele fazia antes. Ele começa a limitar, não sai mais. Ele começa a deixar de sair com as pessoas que antes saía, porque não aguenta caminhar. Queima o pé, queima a perna. A perna não tem muita força para andar mais como andava antes. Então isso é uma limitação do paciente. Tem tem uma marca de sapato, daqui a pouco vamos colocar o áudio da Dilza, do sítio Oricuri lá em Atalaia, inclusive incentivando as amigas a ouvir o Saúde em Foco. Que coisa boa, que coisa bacana. Boa. Muito bem, obrigado, Dilza. Tem uma marca de tênis, eu gosto muito de usar tênis. E tem uma marca de tênis aí, inclusive multinacional, que não dá para usar, doutor Aquiles. Porque meu pé, ele é gordinho. Sim. Nas laterais. E esse tênis, ele não cede, cara. Já é a segunda vez que eu comprei e não compro mais nunca. Ainda bem que já se acabou. Né? E ele fica comprimindo o meu pé, que criou tipo um calo, né? Um calo aqui. Exatamente. Porque se ele é apertado aqui, ele vai ficar... aperta a lateral do pé. Aperta a lateral do pé. Exatamente. Então tem... meu filho, miserável. Tem um ossinho aqui, ó. Tá? E olha que marca de tênis que é, cara. Uma marca, assim, bacana. Né? Então hoje eu uso um tênis nacional, que inclusive eu gosto tanto que eu comprei 2 pares, né? Porque se acabar, com medo de acabar o tênis, eu comprei logo, né? E é branco, todo mundo pensa, né? Mas assim, é muito confortável o tênis, bem baratinho, 200 conto, cara, né? Mas assim, quando você for comprar um tênis, você olha isso também, porque além dessa marca, doutor, comprimir o pé, ainda tem a meia, que eu uso meia soquete, eu uso meia de algodão. Eu tenho uma alergia àquela meia de gente rica. Como é o nome daquele negócio lá? Aquela meia que vocês usam aí aquele sapato. Meio de algodão mesmo. É meio de algodão, né? Mas no meu tempo, aquela meia, Marco Aurélio, era de, sei lá, de que aquela meia de sapato social. Sim. Né? Então, tem uma alergia que ele tem ali, só consigo usar meia de algodão, que senão fica uma coceira infeliz ali no pé. E começa a suar. E na meia de algodão, meu pé não sua. Então, assim, faça isso que o médico falou pra você. Vai comprar o sapato no final da tarde, de preferência vai com a meia que você usa, né? Para não ficar comprimindo ali e você ficar com problema. Vamos então ouvir o áudio da Dilza lá do sítio Oricuri em Atalaia. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Boa tarde para todos. Estou aqui na escuta. Meu amor sempre é de 1 hora, a hora que começou o programa. Estou almoçando, agora estou lavando os pratos. Oi. E sempre estou na escuta e também escutando para passar dicas para minhas colegas. Eu digo, mulher, escuta a NN, que tem um programa Saúde em Foco, que é muito bom. Todo dia fala de um problema de doença. Aí é isso. Valeu. Obrigado. Tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde, Dilson. Muito obrigado. Então, mulher, ouve aí, né? Ouve aí, mulher. Né? Não custa nada. Sintoniza aí na 91,5, que pega no estado todo.
às 13 horas. Se você quiser ver a gente aqui também, esses caras bonitões, né? Bonitões, né? Ana Paula Salles, com todo respeito aí, Dona Valéria. Você pode olhar aqui. Que tá, não fica. Não fica não. Então você entra aí no YouTube, coloca lá NN Play. NN, tá? NN Play, se inscreva no canal, aciona o sininho, dá o joinha e pronto. Doutor, último estágio, a amputação. Quando é que vocês realmente batem o martelo para dizer assim, aqui não tem mais jeito, aqui já evoluiu para um negócio que não tem mais como retroceder? Então, depois que o paciente perdeu o tempo de... Não perdeu o tempo, assim, passou o tempo de diagnosticar, evoluiu com uma neuropatia importante, a ponto de ele realmente passar de uma dormência para realmente praticamente uma anestesia, ele não sente quando pisa. O diabético, quando não controlado, ele pode evoluir com alterações do pé, de formato do pé, de pisada do pé, e levando os dedos a ficarem retraídos. Então a parte do pé de baixo fica mais, a parte de baixo mesmo, dos dedos do pé, ficam mais para baixo até, mais pronunciados para baixo. Então algumas partes pisam mais no chão, com mais força do que outras. Então isso gera calosidade. A maior parte das amputações, André, amputações menores que a gente chama, de dedos, de parte da frente dos dedos mesmo, ou o dedo inteiro, se dá, por maioria das vezes, complicações de infecções. O paciente não sente que está infeccionado. Quando é que ele vai sentir? Quando o dedo já está com mau cheiro ou quando há um sangramento naquele local onde já está com complicações. Que tipo de complicações? Ele complica a circulação do dedo e as partes moles dele. A infecção começa literalmente a apodrecer a carne do dedo, podendo chegar até o osso, que chama um quadro de osteomielite, que é uma complicação do osso do dedo. Então esse tipo de problema pode gerar a infecção tão grave que não consegue recuperar mais, assim, você não consegue salvar mais aquele dedo por complicações infecciosas. Isso se deve justamente por conta da neuropatia, das lesões que o paciente desenvolveu e não percebeu. Então a anestesia, a dor que a gente sente, por isso que é importante fazer o teste, como a Ana Salles falou logo no começo, que ela examina a gente no PSF, é muito importante fazer o teste doloroso e de temperatura, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce da neuropatia, ou quanto que o paciente, se ele tem ou não, porque justamente aí é que se encontra a dificuldade da gente fazer com que o paciente deixe de ter lesão no pé. Lesão, que tipo de lesão? Esse tipo de lesão traumático por perfuração, e a maioria é perfuração e infecção. Então, hoje, as amputações de pé, de perna, que existem hoje no nosso estado, que infelizmente carrega uma marca negativa para ele com relação à parte de amputações, e isso deve ser alicerçado na prevenção, que é onde os estudos estão mostrando agora uma eficácia melhor no quadro preventivo. Que tipo de prevenção seria mais eficaz? Isso não dá para ser feito, ninguém faz tudo sozinho, André. Então o vascular não pode trabalhar numa neuropatia diabética apenas sozinho. Ele tem que se cercar do nutricionista, que vai orientar o paciente o que é que ele deve comer, como ele deve comer. Do endócrino, para controlar exatamente que tipo de diabetes. Quando é o tipo 1 é mais fácil, porque ele já vem controlando desde sempre a glicemia. Quando é o tipo 2, que é quando a gente desenvolve o diabetes, é mais difícil, porque você vivia uma vida de um jeito e depois você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Entendeu? O fisioterapeuta, para poder ajudar o paciente nas questões de reabilitação pós-amputação. O educador físico, para poder ajudar o paciente a realizar a atividade física de forma adequada. André, para o paciente neuropático, o paciente que tem essa neuropatia diabética, para os membros inferiores, o ideal é que você não tenha uma atividade apenas de força. Por exemplo, você só quer fazer academia. O ideal é fazer uma combinação, força mais aeróbico. Então você tem que ter essa dupla função na atividade física para você ter um resultado melhor. Então, junto disso, você pega essas especialidades e consegue fazer um tratamento de forma efetiva e até um rastreio melhor
para que o paciente não desenvolva esse tipo de neuropatia e não complique os membros inferiores para chegar nesse nível de ter que amputar um membro por conta dessa dormência. Entendeu? Muito bem. Só pra gente finalizar aqui, a Ana Salles está dizendo assim, meia de linha, não é meia de linha não, rapaz. É aquelas meias que o homem usa com o sapato social, que eu esqueci o... É poliéster, né? Poliéster, exatamente. Porque eu tenho alergia àquele trem ali, meu filho. Eu botar uma meia daquela ali, vai ficar em carne viva e o pé suando pra caramba, cara. Então, você falou uma coisa importante também, suar. Você acredita que tem pacientes que, dependendo da neuropatia, ele não sua o pé? O pé é ressecado de forma que estimula o nervo, estimula tudo, estimula os vasos sanguíneos, estimula a produção da sudorese mesmo, que dá o suor no pé. Então, já tem uma plaquinha que se vende, eu esqueci o nome agora dessa placa, que você coloca no pé do paciente, literalmente na sola do pé, e aguarda. Se ele mudar de cor, é sinal de que o pé suou e ali não existe, provavelmente não existe uma neuropatia, porque quando você tem uma neuropatia, você diminui o estímulo de sudorese, diminui o estímulo da produção de suor no pé. Então, isso é também uma parte de rastreio para quem tem neuropatia diabética. O paciente diabético pode ser rastreado por isso também. Mas aí, a maneira mais fácil realmente é você fazer o teste doloroso de temperatura primeiro e aos que já têm neuropatia diabética, fazer o teste do monofilamento para tentar rastrear isso mais cedo. Muito bem. Para finalizar, eu coloquei 2 imagens aqui, porque eu realmente não sei como uma pessoa calça um negócio desse. Né? Eu mesmo, se eu fosse um drag queen, eu não conseguia botar meu pé ali, não. Não entra, não. Eu tava tentando arrumar o nome. Arrumei aqui, Scarpan é o nome do negócio. Scarpan, né? Exatamente. A Laura, a Lidiane, a Ana Paula vai saber aqui muito bem que elas devem ter um desse em casa. Né? Eu vou dizer um negócio a você. Se eu fosse uma drag queen, dependesse de um sapato desse pra sobreviver, entendeu? Não entrava, não, minha irmã. Porque, né? A largura, é aquilo que eu falei, pezinho gordo, aí você imagina uma pessoa que força o pé pra caber aí. O meu não cabia, né? Ia ser uma coisa triste, uma drag queen de tênis, né? E a mãe... E você imagina, André, é por isso que a gente sempre deve orientar o paciente que já tem esse problema com relação à parte do diabético, ou todo paciente diabético, ele deve ter sempre esse cuidado com relação aos calçados. E isso aí pode piorar a questão de, se não tem, desenvolver, né, uma calosidade, um risco maior de amputação. E se tem, de piorar. Porque o tênis, com certeza, do pé diabético deve ser mais largo na frente, nas laterais também. E de preferência que seja, como você vai usar a meia também para proteger, o ideal é que ele seja um número acima do que você usa. Para que o pé realmente fique mais folgado dentro do tênis. Entendeu? Perfeito. Para poder ele não desenvolver isso. Muito bem. Doutor Aquiles Lima atende aqui no Sindicato Rural nas segundas-feiras, né? Lá no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, e aqui no Metropolitan no seu consultório, 99961-4310, 99961-4310 ou 3530-8440. O telefone vai falar com a Gerlane e vai marcar. Tá sentindo alguma coisa no pé? E a rede social aí é @doutor.aquiles com CHI Aquiles Lima, tá bom? Então vai lá, se inscreve lá, tem um link para você marcar sua consulta. Doutor Aquiles, obrigado por ter vindo hoje, né? E pela aula aí mais uma vez aí. Você tivesse sentindo esses sintomas, não deixa não ache nada não. Procure o especialista, porque é melhor você procurar enquanto não precisa amputar, tá bom? Amanhã eu vou receber o mestre Daniel Oliveira e olha o assunto, o que é o Reiki? O Reiki é uma terapia incrível. Tá? É considerado uma terapia integrativa em que o reikiano ou mestre estende suas mãos sobre algumas partes do corpo para canalizar energia vital, universal, com o objetivo de equilibrar o corpo e a mente. É, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e aplicado no Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu, André Peps, sou praticante do Reiki e digo para você, como praticante, é uma terapia incrível. Incrível. Amanhã você vai ter alguns depoimentos aqui de algumas pessoas, inclusive, além de mim, que fazem o Reiki, tá bom? Excelente tarde para você. 40 minutos de música sem intervalo comercial agora com o Sérgio Paulo. Obrigado aí, Marco Aurélio. Obrigado, Sérgio, aí por tudo. E até amanhã, se Deus permitir, às 13 horas. Tchau.